Êxodo 20, versos 8 e 9. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Falar nos 10 mandamentos e falar no descanso, Deus aqui é bem claro em falar do trabalho. Se eu não me engano, o 1º de maio é um dia do trabalho mundial, se eu não me engano. Como o dia 1º de janeiro é o dia da confraternização universal. Então, nós temos o 1º de maio, dia do trabalho. E é o dia que o trabalhador não trabalha, né? É feriado. Eu devia trabalhar no 1º de maio, porque, já que é dia de trabalho, tinha que trabalhar mais, né? Mas o Brasil é uma festa de feriado. Mas diminuiu, né? Nós temos aí no passado mais feriados, apesar de que ano passado o Lula criou mais um feriado em novembro, né? Já tinha 2, agora temos 3 feriados em novembro. Os feriados são bons e causam também algumas dificuldades. Mas o contexto histórico, né, dos irmãos aqui, a maioria é bem informada. Ô, Lido, vai conversar lá na sua sala? Está atrapalhando aqui, irmão. Difícil. Olha só. O contexto histórico da greve de Chicago em 1886, as reivindicações dos trabalhadores e consequência da greve. Então, criou-se esse dia para lembrar a força trabalhadora, e isso é muito importante. É uma reflexão sobre a visão do trabalho na sociedade. Nós precisamos sempre pensar sobre isso. E o texto, né, do 4º mandamento, ele é bem explícito em falar da importância do trabalho. E com isso nós vamos percorrer alguns princípios sobre o trabalho. E a gente começa que o trabalho é uma atividade divina. Gênesis 2:15 é o texto onde Deus está falando com Adão sobre as atividades ali no Éden, né, naquele início, naquela orientação. E Deus, então, coloca o homem para cultivar e guardar. É comum, hoje menos, mas era muito comum as pessoas falarem: o dia que eu encontrar quem inventou o trabalho, eu mato ele. Né? Aí, certa vez, alguém falou para mim assim: olha, matar Deus não é difícil. O difícil é enterrar. Porque enterra, ele ressuscita. Né? Falando de Jesus. Então, na verdade, quem criou o trabalho foi Deus. Dizem que nós, latinos, temos uma ideia que o trabalho é uma tortura, né, na nossa sociedade, porque diz que a nossa origem do nosso trabalho, essa palavra tem uma ideia de tortura, de sofrimento. Então, muitos têm a ideia de que trabalho é ruim. Não sei se alguém que está aqui vai lembrar
mas há uns bons anos, quando a nossa classe ainda era lá em cima, e numa das lições eu falei que no céu a gente vai continuar trabalhando, e uma pessoa disse, de jeito nenhum. Já trabalhei demais aqui nesse mundo, e se o céu tiver trabalho, eu não quero não. Eu falei, então, vai para o outro lado, que o outro lado não tem trabalho. Né? É só calor. Né? Entre o trabalho e o calor, eu prefiro o trabalho. Né? Mas foi muito engraçado a manifestação da pessoa, porque foi assim, bem num rompante. Então, olha só, o trabalho é uma atividade divina. A ideia de trabalho é a ideia de ação, de ocupação. Adão, no jardim do Éden, precisava cultivar e guardar. O jardim do Éden era um paraíso, mas tinha o serviço a ser feito. Não era totalmente sem ter serviço. Por isso que havia uma necessidade de cultivar e guardar o jardim. Jesus vai falar em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A ideia de uma ação contínua a favor do outro. O trabalho, ele tem um objetivo de nos manter em atividade, que é muito importante, mas também produzir bens para os outros. Não é uma atividade egocêntrica. Quando nós olhamos a criação, e é interessante que Deus vai mencionar isso no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Então Deus usa aqui o próprio exemplo dele, do trabalho que ele exerceu na criação. Está dentro do contexto do mandamento a motivação para que o homem possa trabalhar, para que ele possa desenvolver a sua atividade. A terra foi dada aos homens para que os homens possam exercer nela a sua atividade. Quando o profeta Isaías fala de Jesus, da sua obra, lá em Isaías 53:11, descrevendo a morte de Jesus, a crucificação, todo o sofrimento, ele vai falar, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. É o sofrimento de Jesus, é o trabalho dele ali na cruz por nós. E ele diz que é um penoso trabalho. E a sua alma, de sua alma, e ficará satisfeito. E aí a gente pode trazer isso para nós, quando nós trabalhamos, e aquilo que produz nos traz satisfação. Viver do que o outro produz não traz satisfação. Viver às custas dos outros, Paulo vai tratar disso no Novo Testamento. Ou seja, explorar o outro. Nós olhamos sempre para o povo de Israel e para a lei, nós estamos falando do contexto da lei, e se os irmãos observarem, a lei tinha muitos mandamentos para a ajuda, a misericórdia às pessoas que não tinham a condição de vida, o alimento. O israelita era ensinado a socorrer.
Mas isso não isentava as pessoas de trabalhar. Uma das maneiras que Deus estabeleceu para que o pobre se alimentasse é que, na colheita, o que ficava bem perto do caminho não era colhido, para que o pobre viesse colher, e o que caísse da colheita também o pobre pudesse recolher. Veja bem que não manda dar cesta básica para ninguém. O pobre tem que trabalhar. Ele vai lá colher o trigo, ele tem que tirar a casca do trigo e transformar em farinha. Há um princípio de trabalho, de valorização do cidadão. O trabalho, ele traz dignidade às pessoas. É fruto da sua ação, assim como Deus também é trabalhador. O segundo princípio, o trabalho já existia no mundo ideal criado por Deus. O mesmo texto de Gênesis 2,15 nos fala disso. Antes da queda, duas instituições foram estabelecidas por Deus: família e trabalho. Então nós temos essas duas questões, essas duas estruturas da sociedade que foram criadas antes do pecado. Você tem um homem sendo ordenado trabalhar e a família. A base da sustentação de uma sociedade está na família e no trabalho. As famílias, no contexto rural, e Israel era um país de contexto rural, depois vai passando a ser mais urbana, as famílias tinham que ter muitos filhos, para que esses filhos trabalhassem. Porque o trabalho era extremamente braçal. O mercado consumidor, ele era menor, porque as estruturas da sociedade eram muito mais simples. A sociedade, com a urbanização, ela começou a criar outras estruturas que precisaram de outros profissionais. Até 200 anos, a gente não precisava de usina hidrelétrica, não precisava de rede, não precisava dessas coisas. Quando isso surgiu, teve a necessidade de a gente trabalhar com isso. Então, você desviou parte da mão de obra para isso. E aí, cada coisa que a sociedade vai criando, né? Você vê, Israel não tinha polícia. Não existia polícia. Bom, as cidades depois começam a criar policiamento. Então, você tem uma parte da mão de obra que estaria na agricultura indo para a polícia. E assim vai as várias áreas. Nos últimos 50 anos surge a área de informática, né? E aí você tem uma grande mão de obra para isso. Então, a parte da agricultura ela teve que fazer o quê? Ela também teve que dar o jeito dela. Então, as máquinas, as técnicas. Essa semana eu vi uma conversa lá de dois jovens, né? Um falando que a agricultura orgânica é que vai sustentar a humanidade. Aí o outro disse, olha, porque há essa questão, né, os agrotóxicos, não sei o quê. Aí ele falou assim, então tá bom. Você já mediu, em termos de espaço, para produção de X alimentos, quem gasta mais espaço? A agricultura
orgânica ou agricultura industrial? Para você produzir organicamente comida para todo mundo, tem que acabar com todas as matas do mundo. Tem que desmatar tudo. Porque para produzir 1 quilo de arroz num sistema, você gasta X. No outro, você gasta 5X. Então, o mesmo que acha que a agricultura orgânica vai ser a solução, ele tem que derrubar todas as árvores que também ele acha que não tem que fazer. Então, vai o quê? Passar fome. Mas são os dilemas. Porque hoje nós temos que ter uma agricultura que produz alimento para 8 bilhões de pessoas no mundo. Dizem, um cálculo que a população do mundo nos dias de Jesus era de 300 milhões. Nós chegamos em 1900, irmãos, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. 125 anos depois, nós temos 8 bilhões. É uma loucura. É muita gente para comer, beber e dormir. Né? É muita gente. Então, tem que ter muita comida. Então, o trabalho, ele já existia antes do mundo ideal, mas o que acontece? Com a entrada do mal, nós temos os problemas. Porque até então não tinha nenhuma praga. Não tinha praga. Depois da entrada do mal, apareceram as pragas. E aí, você tem praga de tudo quanto é jeito para atrapalhar a coisa. Eu lembro quando menino, aqui em Minas, a gente morava em região de produção de café, e naquela época usava um produto químico para tratar a praga do café, chamado BHC, o famoso pó de broca. Aquilo é ótimo para matar a praga, e matar as pessoas também. Né? Terrível. Então, foi aprimorando, né? Foi melhorando, mas os produtos químicos trazem problema. Dizem que no Brasil nós consumimos, em média, por ano, 5 quilos, cada um de nós, de algum agrotóxico. 5 quilos entram no nosso organismo todo ano. Então, mas se você não comer com agrotóxico, você vai morrer mais rápido. Então, continua comendo com agrotóxico, não é porque você vai viver mais tempo, não preocupa não. A Ana Cleide ficou apavorada há pouco tempo, quando ela descobriu que na farinha de trigo há uma lei da Anvisa que permite uma certa quantidade de resto de barata, resto de mosquito, fezes de rato. Ela ficou assim, mas a gente come tudo isso, porque é permitido. Não tem como tirar tudo, não, gente. Tem não. Então, quando você come um pãozinho, saiba que você está comendo restinho de barata, restinho de fezes de rato, restinho de um troço de coisas. Né? Oi? Mata não, filho, mata nada. Está tudo lá. Não, pode até matar, mas está lá. Então, olha só. Deus estabeleceu, antes do pecado, para mostrar que a questão do trabalho não é uma questão do pecado em si. É claro que as dificuldades, né, que a gente vai ver agora, olha só, as dificuldades do trabalho são decorrência do pecado. Então, aí nós temos Gênesis 3, de 17 a 19, Deus falando para Adão, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cravos e espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, com a entrada do pecado, veio a fadiga do trabalho. E a fadiga do trabalho não é só uma questão das pragas, do sofrimento,
é porque há um cansaço nosso. A fadiga é a ideia de um cansaço, de chegar um momento que você não quer mais fazer aquilo. Por que que a maioria das pessoas, quando aposentam, quer um sítio, quer uma chácara, né, quer pelo menos ter uma hortinha? É porque a nossa vocação, irmãos, é para a agricultura. Muitos anos eu vi uma questão, construir um prédio no Japão, né, o Japão sempre muito tecnológico, e um prédio só de área de tecnologia, mas eles fizeram 2 andares do prédio com vários tipos de plantas. E cada funcionário, ele recebia o privilégio de passar pelo menos 1 hora do trabalho dele ali naquela área, relaxando. Porque o verde, o contato com a terra, essas coisas, traz uma calma ao coração. Porque nós temos essa vocação para a agricultura. Não é tão bom você ir no lugar, ver o verde, ver as plantas, né? Os animais, e esse relacionamento ajuda. É claro que nem todo mundo gosta o tempo todo. Eu gosto de passar o dia, menos à noite, né? Você gosta de dormir fora de casa, é muito ruim. Mas passar o dia, sítio eu gosto assim, passa o dia e vem para casa, né? Melhor coisa que tem. Mas a fadiga do trabalho, ela veio. E o que Deus fala aqui? Que seria uma batalha muito grande. Uma batalha muito grande. Naquela carta que dizem que o Pero Vaz de Caminha escreveu para Portugal, né, para o rei, diz que nessa terra se plantando tudo dá, né? Mas depois foram descobrindo que a nossa terra tem algumas deficiências, né? O pessoal da agricultura fala isso. E tem um amigo que é técnico agrícola e fala que o Brasil hoje ele tem essa agricultura avançada por causa da tecnologia. As máquinas do Brasil hoje são todas guiadas por GPS. O cara fica lá dentro da máquina, né, de ar-condicionado, mas aquilo está conectado ao satélite, ao GPS. Por isso nós precisamos do GPS. Não é só para você sair de carrinho por aí, andando, não. Mas também tem um mapeamento hoje da terra. E eles estão produzindo soja. Aí pegou um trecho lá que as plantas de soja produziram menos. Aí eles fazem um estudo do solo naquele lugar, vê o que está faltando, e agora o drone vai lá e aplica o que falta só naquele lugar. Aí, no outro ano, a produção é... Outro ano não, né? Diz que faz... Uma das invejas que o povo tem do Brasil é que a nossa produção agrícola é 3 safras por ano. Então, isso que deixa o povo de fora com vontade de acabar com a gente mesmo. A nossa produção é muito grande. Olha só, o pecado trouxe esses problemas para a terra, mas Deus deu a capacidade do homem de superar isso. E vai... Não é só a tecnologia aumentando. Quarto princípio, o trabalho tem relação com a adoração. Aqui é aquele caso de Caim e Abel, né, do culto lá que os dois oferecem. O texto vai dizer que depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que nos fins de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A nossa vida de trabalho, ela tem a ver com a adoração a Deus. E aí é um campo bem vasto, amplo, para a gente trabalhar isso.
Primeiro, é porque é do nosso trabalho que nós vamos oferecer a Deus. Aqui implica-se, em primeiro lugar, as nossas ofertas. O que nós ofertamos a Deus? É fruto do nosso trabalho. É fruto da condição que Deus nos dá de ofertarmos. Então, o que nós ofertamos é daquilo que nós produzimos em nosso trabalho. Precisamos trabalhar e é um instrumento que Deus nos deu para sustentar a obra dele. Isso aqui não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da história de Abel e Caim, que os irmãos conhecem bem, mas é importante nós olharmos a necessidade de ofertarmos. E ofertarmos de maneira que agrade a Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, que tem que ser de coração. Não é por constrangimento. Não sei se os irmãos tiveram o privilégio de assistir, mas há pouco tempo o pastor Malafaia fez um vídeo muito ruim. Eu gosto muito dele, de muitas coisas, mas ele fez um vídeo assim, que se eu tivesse a oportunidade de falar para ele, eu falava assim, pela posição do senhor, o senhor devia ter vergonha. Ele contando como que na igreja dele se faz o momento de dízimo. Ele disse que meus 40 anos de ministério, 30 anos, não sei, eu descobri a maneira mais eficaz do povo da oferta. Você, no culto, os diáconos distribuem envelope para todo mundo. Todos recebem envelope. E lá na hora da oferta, ele vai falar, e vai conduzindo as pessoas. E aí, no final, ele diz assim, olha, se o sujeito não ofertar porque ele quer, ele vai ofertar, e ele usou justamente por constrangimento. Não é necessário isso. Porque o valor que se dá para Deus, não serve para nada, irmãos. Para nada. Quando o texto diz que Deus se agradou-se o Senhor de Abel, é porque ele olhou para o coração de Abel. Então, quando nós ofertamos, não é a oferta em si, é o coração. Por isso que Paulo vai dizer, não por constrangimento, não seja constrangido a isso. Ah, porque todo mundo está ofertando, né? Vai ficar chato eu não ofertar, eu entregar o dízimo, alguém vai conferir. Não pode ser isso. Tem que ser de coração. Porque o nosso trabalho, ele é fruto da graça de Deus na nossa vida. Porque eu só tenho emprego, eu só tenho saúde, eu só tenho condição de trabalhar porque Deus me deu. Porque se Deus não der, não vai trabalhar, não vai ficar em pé, não vai fazer nada. Então, essa relação da adoração é por isso. Um outro aspecto da adoração é o que nós fazemos no dia a dia do nosso trabalho. Qual a nossa ética lá no trabalho? Se eu recebi as tarefas que eu recebi, eu preciso cumprir. Eu não sei se aqui dentro da usina usa esse termo, porque eu nunca trabalhei em usina aqui. E graças a Deus também não trabalhei em usina lá no Rio, né? Mas meus irmãos trabalharam, e lá usava muito o termo do cara que fica morcegando. Aqui usa isso? Usa também, né? É o cara que está morcegando. Terrível, gente. A nossa ação de trabalho não é assim. Nós temos um comprometimento com Deus do nosso trabalho, cumprir as nossas tarefas. Esse é um aspecto ético, de comportamento nosso no trabalho.
Quem trabalha por conta própria, aí as pessoas, tem gente que acha assim, não, vou trabalhar por conta própria, vou trabalhar a hora que eu quiser. Né? Entrou errado no negócio, coitado. Quem trabalha por conta própria, trabalha mais. Não sei que ano que foi, mas teve acho que uns 20 anos atrás, que acho que era a Cesita ainda, ela deu celular para a chefia, né? Aí todo mundo achou, a empresa dando celular para nós, coisa boa. O outro falou assim, é nada. Ela quer saber onde que você está o tempo todo, mané. Ela quer saber o tempo todo. Na hora que ela precisar, ela liga para você. E, na verdade, é isso, irmãos. O pastor tira folga na segunda-feira. Tira mesmo, tira folga. Né? Mas se morrer alguém no domingo, a gente fica, o pastor Leto fala assim, Deus abençoe que eu não morro no domingo, né? Vai atrapalhar minha ida para o sítio na segunda. Né? É a folga dele, ele gosta de ir lá para o sítio. Né? Mas a gente está sempre ligado. Porque é um comprometimento com o trabalho. Você está envolvido nisso. É a nossa ética. Quando o mandamento diz 6 dias trabalharás, ele fala dessa carga horária. Importante. É importante o descanso, cultuar a Deus no sábado, mas é importante cultuar a Deus durante a semana, com a nossa disposição. É claro que naquela época eles trabalhavam só de dia, à noite o pessoal não trabalhava. Era a claridade. Hoje não, depois, principalmente da Revolução Industrial e as técnicas que temos hoje, você tem as empresas, né, que trabalham 24 horas por dia. Você tem os hospitais, que não param dia nenhum. Né? Você tem um revezamento de funcionário, mas também não pode parar. Então, são coisas que vai se ajustando, sabendo que o nosso trabalho ele tem uma raiz profunda na nossa vida de relacionamento com Deus. O quinto princípio, o trabalho é um dom de Deus, deve ser visto como fonte de contentamento. Trabalhar naquilo que gosta. Nem todos têm esse privilégio. Nem todos. Tem gente que vai trabalhar no que é necessário. É diferente. Encontrar contentamento tem a ver com a satisfação pessoal, mas tem também com o prover o necessário para a família. Esse encontrar contentamento. Por isso, aqui vem uma questão muito importante, a gente não pode se acomodar no que tem. O ser humano, ele é dotado de uma insatisfação. Nós somos eternamente insatisfeitos. Isso tem um lado positivo, porque não nos deixa acomodar. O lado negativo é não reconhecer o que já tem. Esse é um problema. Tem gente que está sempre reclamando, nunca reconhece o que tem. Mas o lado positivo é a não acomodação. Precisamos sempre ir em busca de algo melhor, em termos de trabalho, de realização. Com isso, precisamos ver qual que é o nosso propósito ao trabalhar. Eu trabalhei, a minha experiência é de trabalhar em 3 áreas específicas. Na minha adolescência e início da juventude, eu trabalhei em oficinas de carro, área de pintura e lanternagem. Então, trabalhei uns 6, 7 anos. E eu gostava muito. Né? O menino tem essa fascinação por carro, então eu gostava de trabalhar. Era penoso? Era. Tinha trabalho difícil? Tinha. A área mecânica nunca gostei, porque sujava demais. Eu não gostava daquilo, não.
Mas eu gostava muito. Aprendi a dirigir, né? Naquela época, praticamente não tinha esse negócio de autoescola, então a gente aprendia na rua mesmo, nos carros, e pronto. Depois passei a trabalhar com venda, que também gostava muito, ter contato com as pessoas, e o ministério. Então, eu tive esse privilégio de trabalhar nessas 3 áreas. Nem todos têm o mesmo privilégio. Mas mesmo que não seja a área que você sonhou, né? Você sonhou em ser médico, mas é só enfermeiro, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas que são enfermeiros, que o sonho dele é ser médico. Então, não chegou lá, não pôde, alguma circunstância. Há uma necessidade de encontrar contentamento. E o contentamento não é só uma resposta financeira, que também é importante. A gente não pode se acomodar e é necessário buscar as melhoras financeiras. Mas também uma satisfação em ter o sustento que vai trazer para a sua família, que vai trazer o bem para a sua família, que vai poder abençoar a sua família. Esse contentamento, ele vai gerar em você, vai gerar em cada um de nós, a gratidão a Deus. Agradecer a Deus pelo privilégio de trabalhar e poder sustentar a família. Nessa mesma linha, o 6º princípio, não existe contentamento no trabalho por si só. Ou seja, não é o trabalho pelo trabalho. Como já estou falando, e falei no outro ponto, há uma relação com a nossa vida de culto a Deus, de adoração. E esse contentamento não é por si só, ou seja, precisa ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Eu sei, irmãos, que eu nunca fiz, mas eu acompanhei, né, familiar, e sei, o tal do turno não é brinquedo, não. E eu não daria conta desse negócio de turno, não. Misericórdia. Lá em Volta Redonda, meu irmão e meu cunhado trabalhavam na CSN, e era lá era os 6 dias, né? Ia revezando. O tal do 0 hora, aquilo é do inferno. Eu lembro que meu irmão, do 2º para o 3º dia, já estava igual um zumbi. Muito ruim aquilo. Não sei como é que vive esse pessoal aí do turno fixo, né? Que eu acho que não sei se é pior, se é melhor. Né? Tem gente que fala que é melhor, tem gente que fala que é pior. Mas o tal de não dormir à madrugada é um negócio complicado. Não dormir à madrugada é terrível. Mas, mesmo que não possa escapar disso, há uma necessidade de um equilíbrio, de cuidado, entre o tempo que trabalha, tempo de descanso, de fazer outras coisas, que possam trazer uma harmonia no seu corpo, para você conseguir viver. Encontrar satisfação não só no trabalho, mas na convivência. A convivência social. Aí o pessoal fala, quem faz só o 3 às 11 não tem vida social, né? É fácil, não. Quem trabalha de 7 às 15 diz que não tem tempo de ir no comércio, e o que de 0 hora, eu acho que não tem tempo para nada. Né? Porque compromete muito. Tem que dormir durante o dia, e dormir durante o dia não satisfaz. Né? Dizem que não satisfaz, mas geralmente a gente dorme durante o dia também. Então, olha só, o nosso olhar para o trabalho, ele tem que ser um olhar com equilíbrio.
Tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, 15 horas, né? O pessoal que vai para outros países, né? Para os Estados Unidos, não sei o quê, aí, a pessoa trabalha 12, 14, 15 horas por dia. Estão lá juntando dinheiro para não sei o quê, né? Tem que pensar bem, porque às vezes ganha muito, mas acaba com a saúde. Acho que o pastor Lério que conta a história de não sei quem aqui, em Acesita, que a pessoa lutou a vida inteira e não tirava férias, vendia as férias e fazia isso, juntou e construiu uma casa muito boa. E aí aposentou, agora eu vou curtir. Aí foi fazer uma viagem, teve um acidente, morreu. E aí? Né? Morreu. Não curtiu a casa, não viveu as férias, então vamos equilibrar as coisas para a gente não ter nenhum desastre. O sétimo princípio, em última instância, Deus é o nosso patrão. Irmãos, isso aí é importantíssimo. Abra sua Bíblia aí, nesse texto de Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses 3, 22 a 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Há alguns anos ouvi um pregador contando duas histórias que aconteceu em Belo Horizonte, numa das nossas igrejas. Uma igreja entraram na igreja, roubaram algumas coisas lá. Anos depois, aquela pessoa converteu num outro lugar e foi lá na igreja, onde que ele roubou, dar o testemunho, né? Mostrando que mudou, né? Não vive mais de roubo, agora ele trabalhava, ele tinha a sua maneira de sustentar a vida. A outra história é que uma pessoa trabalhava nas casas, fazendo limpeza, e trabalhava, não era crente, mas trabalhava em várias casas, inclusive por pessoas da igreja, e essa pessoa se converteu a Jesus, e ela pediu para dar o testemunho. E ela falou, olha, muitos aqui sabem, eu continuo trabalhando na casa de algumas pessoas aqui, mas antes de ser crente, eu fazia algumas coisas que eu não faço mais. Eu olhava assim a sujeira e varria para debaixo do tapete, né? Tinha uns móveis que eu só limpava na beirada, assim, por trás, para a pessoa achar que eu limpei tudo, e foi falando dessas coisas. Mas que depois que eu converti a Jesus, eu comecei a ver que eu não trabalho para as pessoas, que eu trabalho é para Deus. E aí eu quero dizer para vocês que agora vocês podem conferir, não tem mais sujeira debaixo do tapete. Eu limpo os móveis atrás, mas foi dando testemunho. Isso é a verdade. O nosso trabalho, ele não é feito, não é expressão que eu não sei de onde surgiu, para inglês ver, né? Não tem essa expressão no nosso meio, isso aqui é para inglês ver. Quando eu trabalhei com lanternagem de carro, e os carros antigamente, a lataria apodrecia muito, principalmente uma praga de um carro chamado Kombi. Se alguém aqui tem, Deus tem misericórdia de você. O carro excomungado é a tal da Kombi, gente.
E aquilo apodrecia demais. E eu vi alguns fazerem, né? Na oficina que a gente trabalhava, tinha um pé de manga, no Rio é muito comum manga espada, então os caras chupavam a manga, pegavam o caroço, enfiava nos buracos dos podres e passava massa por cima. Fazia isso. Só faz. Isso não é o que tem que ser feito. Não é o que tem que ser feito. Quando o texto diz que nós servimos e fazemos, né, a Cristo Senhor é quem está servindo, Deus é o nosso patrão. Irmão, ser pastor batista, ele tem muitas coisas boas, mas o pastor batista, principalmente o pastor titular, ele tem uma tentação muito grande. Ele não tem ninguém acima dele. A gente que é pastor auxiliar, você tem alguém te vigiando. O pastor titular vigia. Mas quando é o pastor titular, não tem não. A igreja, irmãos, dá conta não. Então, uma coisa que a gente trabalha muito no seminário é mostrar essa responsabilidade que o pastor tem diante de Deus. A prestação de contas é diante de Deus. Mas isso se aplica em qualquer lugar. Deus é o nosso patrão. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós damos conta para Deus. E a gente pensa em deixar de fazer como negativo, não é não. Deixar de fazer é positivo também, porque você tem limites. Eu estou numa caminhada de diminuir atividades, por quê? São meus limites. Semana alguém falou assim, mas você deixou o seminário, assumiu a associação? Eu falei assim, é totalmente diferente, moço. A pressão de ser presidente da associação é isso, ó. Aí ser diretor do seminário é isso. Não que a associação não dê trabalho, dá, mas é muito mais tranquilo. O funcionamento. Então, estou diminuindo atividades. Né? Porque tem hora que você precisa dizer não. Precisa dizer não. Para o seu equilíbrio. O oitavo princípio, as injustiças das relações de trabalho devem ser consideradas pelo quadro maior da justiça divina. Aqui, irmãos, entram algumas questões importantes. Pode-se fazer greve? Sim e não. Se for por uma causa justa, sim. Mas se for só pela oposição, não. A greve, ela é um direito do trabalhador, dentro do que a lei permite, porque nós temos que viver segundo as leis humanas. A Bíblia tinha vários ensinos, tem vários ensinos no Antigo Testamento, sobre o pagamento do empregado. No contexto de Israel, naquele período, o pagamento era diário. Trabalhava durante o dia e recebia de tarde. E a Bíblia diz que o patrão não deveria reter o pagamento. E aí vai ter vários episódios sobre isso. E a Bíblia ensinando. Então, há um direito adquirido. O que pode melhorar? Há alguma injustiça? Precisa ser trabalhada. Mas lembrando que aquilo que não se conseguir dessas injustiças, nós temos um Deus que é justo e que vai julgar. Há uma necessidade de nós cuidarmos
para que a nossa relação de trabalho ela seja boa. Hoje diminuiu muito, mas no passado tinha muito isso. O pessoal saía da empresa, recebia todos os direitos e ia para a Justiça do Trabalho, né? A expressão, colocar a empresa no pau, né? Você pode acionar a empresa, usar a palavra correta, né? A justiça, se ela cometeu alguma injustiça. Mas se ela não cometeu injustiça, não é correto. Não é correto. Agora, se ela, dentro das leis trabalhistas, ela deixou de cumprir alguma coisa, é correto. Porque não há nenhuma relação que não tenha injustiça. Algum momento vai ter. Pode ter, pode acontecer. E nós todos somos humanos e podemos falhar de um lado e de outro. Por isso, a necessidade de nós cuidarmos da nossa ética, né, no trabalho e sabermos o momento de nós usarmos as leis a nosso favor ou não. Caminhando já para o final, né, então, no nosso tempo ali, o trabalho deve ser realizado com diligência, ou seja, use as capacidades que você tem para exercer sua profissão. Cada um vai ter habilidades específicas. Não é que todo mundo vai ter as mesmas coisas. Eu, como pastor, de vez em quando tem gente que pergunta para mim quais livros que eu já escrevi. Eu já falei isso para vocês, né? Não escrevi, não escrevo, nem vou escrever. Porque eu não escrevo nada, gente. Não escrevo, não. Isso aqui é tudo copiado dos outros. Internet, comentário bíblico, é livro. Eu escrever, eu sozinho? Não escrevo, não. Não é a minha habilidade. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não. Eu não sei escrever. Eu já falei isso uma vez aqui, né? Se aquele filme do Fred Krueger existisse, né, que tem os terrores do seu passado vêm no sonho, né? Para mim, ia ser a minha professora na 5ª série de redação. Era uma mulherzinha desse tamanho, eu lembro bem dela. Aquela mulher entrava em sala de aula, gente, aquilo me dava uma agonia. Eu tenho pavor de redação. Até faço, já fiz, né? De vez em quando eu sei que fazer. Mas eu uso as minhas habilidades que Deus me deu, porque essa Deus não me deu. E eu não fico aborrecido com ele, não. Ele me deu outros. Então, eu tenho que usar com diligência, ou seja, com cuidado, com dedicação. Vamos para o último aqui. Faça sempre o máximo e o melhor que pode. Esse texto de Eclesiastes 9:10, todo mundo conhece. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Esse aqui complementa o anterior. Você tem as possibilidades de fazer? Faz. Mas se não tem, não faz. Quando eu deixei a direção do seminário, o pastor João, que foi indicado e aprovado para ser o novo diretor, eu fiz um pedido a ele. Eu quero continuar fazendo os consertos das coisas aqui no seminário. É um negócio que solta ali, outro lá. Eu gosto de fazer isso. Lá em casa, o Juninho e a Rebeca me chamam de Bob, o construtor. Mas eu gosto de consertar mesmo, né? Então, eu vou lá, mexo. Mas tem coisa que eu não sei mexer. E naquilo que eu não sei mexer, eu chamo alguém para mexer. Está além da minha habilidade. Então, a gente vai exercer o nosso trabalho, né? Fechando aí a nossa palavra, exercer o nosso trabalho e conduzindo tudo para honrar a Deus, para glorificar a Deus.
para que Deus olhe para nós e se agrade de nós. Olhe para nós e aprove o nosso coração, que nós estamos fazendo o melhor. Talvez não façamos o perfeito, mas fazemos o melhor que nós podemos. Diante de um mundo que vive mentiras, hipocrisia, passar a perna no outro, né? A gente passa por essas coisas. Irmãos, a melhor coisa que tem é comprar carro zero. Você vai comprar carro usado, sempre tem alguém está querendo passar a perna. Difícil. Meu cunhado, lá em Volta Redonda, uma vez, comprou um carro, e lá no Rio era assim, se o cara quisesse te vender carro de noite, você podia desconfiar. Vendeu carro de noite. Só que o meu cunhado tinha um carro velho e estava trocando com um outro. E os dois irmãos da mesma igreja, um passando a perna no outro. Um dando golpe no outro. Aí meu cunhado falou que, beleza, documento para lá, chave para cá. Na hora que ele saiu, menino, com o carro, e para mim aquilo não é carro, que é Fusca, né? Fusca é carro, gente. Fusca é condução. Tem um Fusca lá embaixo, né? Cadê o Saulo? É muito bom ver aqui na exposição. Mas meu cunhado falou que na hora que ele deu uma arrancada com o carro, no Fusca, o banco fez assim com ele para trás, está solto. Quase que bateu o carro. Eu falei, então, um querendo passar a perna no outro, viu? Mas você sofre todas essas coisas. Infelizmente, eu também já levei alguns tombos nisso aí, não é? Por mais que eu conheça um pouco de carro. Mas a nossa luta, a nossa caminhada de trabalho, irmãos, é isso. E o mandamento, na semana passada a gente falou sobre descanso, mas há uma necessidade de nós aprendermos a ética no trabalho. Domingo que vem eu ainda vou falar nesse quarto mandamento, porque tem algumas pontuações que eu quero fazer sobre o que está aqui. Falei que vou falar também sobre a relação do dia que Jesus ressuscitou, né? Porque de vez em quando alguém põe na internet aí essas controvérsias, e aí domingo que vem eu quero abordar isso também. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para adorarmos a Ti e sermos edificados pelo Senhor. Guarda o nosso coração, abençoa nesse dia tudo que fizermos. Obrigado pela presença do Senhor como nosso Pai e também os pais humanos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo privilégio de ser pai. Guarda o nosso coração, sustenta os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos, um abraço você que também está nos acompanhando na transmissão. Deus abençoe sua vida.